Revisão para nossa P3, parte 3. Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos para mais uma videoaula. Hoje o nosso assunto vai ser sobre efeito estufa e aquecimento global. Então foca em mim, não deixa passar nada e anota tudo. Fala pessoal, eu sou o seu professor de Geografia Sérgio Ricardo e a aula de hoje é sobre efeito estufa e aquecimento global. Todos foram avisados, mas ninguém ouviu. A temperatura aumentou, correntes marítimas mudaram e calotas de gelo derreteram. Chamaram de clima extremo, mas não sabiam o quanto era extremo. No ano 2019, furacões, tornados, enchentes e secas desencadearam uma onda de destruição pelo nosso planeta. Não perdemos só bairros ou litorais. Perdemos cidades inteiras. O rio East engoliu o sul de Manhattan. Uma onda de calor matou 2 milhões de pessoas em Madrid, em um só dia. Mas naquele momento, quando encaramos nossa extinção, ficou bem claro que uma nação não resolveria o problema sozinha. Foi então que o mundo se uniu e decidiu reagir. Cientistas de 17 países trabalharam sem descanso, não representando seus países, mas a humanidade. Acharam um jeito de neutralizar as tempestades, com uma rede de milhares de satélites que aplicava contramedidas feitas para controlar os fatores básicos do clima: calor, pressão e água, sob supervisão da Estação Espacial Internacional. Deram à rede de satélites um nome técnico, mas nós chamamos de Dutch Boy, por causa da história do garoto holandês que tampou a represa com o dedo. A gente viu um vídeo, né, de abertura, onde que é óbvio que é um vídeo de ficção, né, mas bem próximo, né, da nossa realidade, né, caso a gente não cuide, né, do nosso planeta, né. Mas se a gente não tomar algumas medidas importantes, né, a gente pode viver, né, algumas catástrofes dessa aí que apareceu aí no nosso vídeo aí que a gente passou agora aí, né. Mas mesmo assim, já existe, né, algumas mudanças reais, né, causadas por nós, seres humanos, terráqueos. Se você comparar algumas fotos no site da NASA, você verá como o ser humano alterou o nosso planeta com o passar dos anos. A diferença de tempo entre essas imagens incríveis varia de 5 a 100 anos. Número 1. Geleira Pedersen, Alasca. Estas fotos são do verão de 1917 e verão de 2005. A Geleira Pedersen é um canal de gelo localizado no Parque Nacional dos Fiordes de Kenai, perto da cidade de Seward. Esta foto de 1917 mostra como era uma geleira comum e de grande porte, mas isso mudou de forma drástica devido às mudanças climáticas ocorridas durante 88 anos. Não tem mais icebergs visíveis. 2. Mar de Aral, Ásia Central. Estas duas fotos são de agosto de 2000 e agosto de 2014. O sumiço de mares, rios e lagos é um dos maiores exemplos de desastres ambientais causados por seres humanos. Por exemplo, o Mar de Aral, no Cazaquistão, quase desapareceu em 2014 por causa do extensivo uso de irrigação para as plantações de algodão. Número 3. Lago Orville, Califórnia. Estas fotos são de julho de 2010 e agosto de 2016. O Lago Orville sofreu bastante com a falta de água enquanto a Califórnia inteira sofria com uma extrema seca. É difícil de acreditar que essas fotos são do mesmo lugar. Número 4. Geleira Carroll, Alasca. Estas fotos são de agosto de 1906 e setembro de 2003.
Na primeira foto, essa enorme geleira se estende por mais de 24 quilômetros ao longo da fronteira do Alasca com o Canadá, até Queen Inlet, no Oceano Pacífico. Esta foto é do mesmo local quase 100 anos depois e demonstra que a geleira Carroll ainda existe, mas com sérios problemas. A calota glaciar derreteu e foi coberta por detritos naturais. Número 5. Lago Powell, Arizona e Utah. Março de 1999 e maio de 2014. O Lago Powell é um reservatório artificial localizado no Rio Colorado. É fácil de notar que o nível da água diminuiu nos últimos 15 anos. No início de 99, o nível de água era muito alto e a água era cristalina. Depois desta foto, a região sofreu com uma longa seca e o lago quase desapareceu. Cientistas acreditam que o aquecimento global vai deixar essas secas ainda mais severas no futuro. Número 10. Monte Cervino, nos Alpes. Este lugar é localizado na fronteira da Suíça com a Itália. Estas fotos são de agosto de 1960 e agosto de 2005. Como você pode ver, quase não existe mais neve na montanha na segunda foto. Sem comentários. Número 11. Geleira Tobogã, Alasca. Estas fotos são de junho de 1909 e setembro de 2000. A geleira, que leva este nome por causa de um de seus declives, cobria um enorme território. Infelizmente, como várias outras geleiras do nosso planeta, ela continua a derreter rapidamente. Comparando as duas fotos, você pode ver que tem menos neve no ano 2000, muito menos. Número 15. Geleira Muir, Alasca. Aqui vai mais uma consequência do aquecimento global. Estas fotos são de agosto de 41 e agosto de 2004. Hoje em dia, quase não tem neve. A região é coberta por árvores e grama. Perceberam como algumas atividades nossas, alteram e muito, a paisagem do nosso planeta através do clima? Vamos lá, vamos começar então. Olha só, o que é um efeito estufa? Qual é a importância dele para nós? Mas antes da gente começar a falar do efeito estufa, a gente precisa entender o que é uma estufa. Eu cheguei a falar aí hoje como sendo uma aula de revisão, eu já falei anteriormente, mas como a gente já tem alguns alunos novos que entraram agora no meio do ano, então vamos lá, todo mundo caminhar junto. Vamos entender primeiro o que é uma estufa. O que você imagina quando a gente fala de estufa? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Aí, de repente, alguns vão pensar na hora do quê? Naquela estufa lá da lanchonete, lá, na hora da merenda, lá do recreio, onde fica guardado ali os salgadinhos ali e tal, para ficarem quentinhos, E essa é a ideia de uma estufa. Manter, as coisas que estão ali dentro dela ali, o quê? Aquecida. Só que outras pessoas podem pensar o quê? Numa estufa de plantas, Onde que dentro de uma casa de vidro, fica mais quentinho, para que as plantas elas não sofram tanto com a temperatura mais fria, fora da casa ali, Então tem até alguns pontos turísticos, que eu falei, dei o exemplo lá de Curitiba lá, que aparece umas estufas dessas aí que a gente pode visitar, ver como é que funciona e realmente quando você entra, você percebe que a temperatura lá é mais quente, Inclusive nesses frios aí, o que eu tenho feito? O meu quarto, na minha casa, ele pega o sol da manhã, Então de manhã, o que eu faço? Eu faço uma estufa. Eu abro a janela, abro as cortinas e deixo a minha janela fechada do vidro, deixo só entrar só a luz do sol, só. Que aí a luz do sol entra, ele não sai, E aí dentro do meu quarto fica o quê? Igual uma estufa, bem quentinho, Olha aí, dá para usar, isso aí no nosso dia a dia. Beleza, então olha só, agora que vocês já estão ligados já, o que é uma estufa, vai ficar mais fácil da gente entender como que funciona o fenômeno efeito estufa no nosso planeta, Então, primeira coisa que vocês precisam saber para a nossa prova, que o efeito estufa é um fenômeno natural, tá? Ele é um fenômeno natural, ou seja, não é o homem que produz o efeito estufa, não. Ele é natural, é a natureza que produz o efeito estufa, E o efeito estufa, além dele ser um fenômeno natural, ele ajuda a manter o quê? Olha aqui, ó, a nossa Terra aquecida, beleza? Só que, aí alguns pensam assim, professor, mas aí o senhor falou que é um efeito natural e como é que a gente tem estragado tanto o nosso planeta? Então, agora sim, olha só.
com a intervenção do ser humano, né, sobre a natureza, porque é um efeito natural, esse fenômeno chamado efeito estufa, ele vem acontecendo o quê? Aumentando, né? E isso vai deixando o nosso planeta o quê? Cada vez mais quente. Aí olha só nesse desenhozinho aqui, ó, nessa charge aqui, ó, do menino ali observando ali que está passando no jornal. Poluição nos rios, poluição das fábricas, queimadas, desmatamento. Tudo isso aí colabora, intensifica, aumenta o efeito estufa, o que deixa o nosso planeta cada vez mais quente e aí vai deixando o nosso planeta cada vez mais degradado, uma situação mais precária. E como é que funciona o efeito estufa, então, naturalmente? Olha aqui, ó, fácil, né? Vamos observar aqui. Deixa eu ver aqui, dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar legal. Olha só, observa aqui, ó, como é que funciona. Os raios solares, quando eles atingem a Terra, né? Observa aí esses raios vermelho ou amarelo. O amarelo, parte deles é rebatida, né? E já outra parte penetra, encontra a superfície terrestre, aquece e volta para a atmosfera, né? Deixa eu ver aqui, voltou lá. Vamos lá, aqui, ó. Então, assim, ó, os raios, né, os raios solares, eles chegam na Terra, alguns batem na nossa camada de atmosfera e já reflete, e outros eles conseguem penetrar a camada da atmosfera, chega na nossa superfície, a nossa superfície absorve esse calor, certo? E aí esse calor ele pega e devolve para a atmosfera, né? E alguns deles conseguem voltar totalmente para a atmosfera, que é o caso dos raios amarelos aí, ó. E o vermelho, ele já bateu ali já, ó, numa poluição ali, né, de uma fábrica ali que soltou bastante gás carbônico ali, né? E aí ele não consegue sair, aí ele volta. Olha aqui nesse cantinho aqui, ó, lá no cantinho vermelho lá, onde tem umas fábricas ali soltando umas fumaças, umas poluições. O calor da Terra ele não consegue voltar para o espaço. Então ele fica aqui dentro aqui fazendo o quê? Um efeito estufa. Né? E por conta da poluição, não sai nenhum calor, vai ficando o quê? Cada vez mais quente. Inclusive, eu queria até fazer aqui uma correção, que teve uma vez que uma aluna me perguntou em sala de aula que assim, professor, o espaço, ele é frio ou é quente lá no espaço? Aí eu falei que era quente. Mas olha só, eu queria corrigir. Ele não é quente, não, ele é frio. Por que ele é frio? Porque o calor ele precisa de uma matéria física, igual o planeta Terra, para absorver, né? E aí irradiar o calor. No espaço, como os raios solares só passam, só direto, não tem onde bater e aquecer, então o espaço ele fica gelado. Ele fica frio o tempo todo. Aí aqui na Terra, não. Aqui na Terra a gente é quentinho, por quê? Porque a Terra absorve o calor e aí ele começa a emanar, né, o calorzinho aqui que a gente vem sentindo. Então, na verdade, quando você está sentindo muito calor, né, não é do raio que você está sentindo, é do calor que a Terra absorveu e ele pega e começa a soltar o calor da Terra, irradiar o calor de volta para a atmosfera. Aí quando fica muito calor, já é consequência do efeito estufa, que o calor ele não consegue ir embora. Ele bate na camada da atmosfera cheia de poluição e volta. Aí os raios, olhos vermelhos ali, ó, ele bate e volta, aí fica aquele calorão aqui na Terra aqui. Então, olha só, então, naturalmente, esse processo é importantíssimo para a manutenção do calor do nosso planeta, né? Por quê? Agora uma informação importante. Se não existisse o efeito estufa, o que aconteceria? O nosso planeta ele ia ser muito frio, né? E a vida humana provavelmente ela não existiria, não. Mas
porque o efeito estufa ele nos protege, né? Mas da mesma forma ele pode ser considerado um problema ambiental. Sabia disso? O efeito estufa está aqui para poder manter, né, a vida na Terra, aquecidinha ali, né? Só que ele pode acabar sendo considerado um problema ambiental. Por que ele pode ser um problema ambiental? Porque ele está ficando muito forte, né? Os gases não estão conseguindo, não estão deixando o calor sair, né? Então, se a temperatura começa a aumentar, no nosso futuro aqui na Terra, vai ser muito quente, vai ser uma coisa insuportável. A gente precisa ter equilíbrio, né? A gente precisa do efeito estufa, só que a gente precisa deixar ele funcionar naturalmente, só que sem poluição, porque tem uma hora que o calor ele precisa sair, né? E com muita poluição, ele começa a virar um problema ambiental, porque começa a ficar muito quente. E do jeito que os gases poluentes estão aumentando, o efeito estufa está aumentando, e provavelmente, se continuar assim, se nada for feito, o nosso futuro aqui na Terra vai ser muito quente, muito quente. E detalhe, o principal gás poluente que causa esse aumento, né, do efeito estufa, né, da poluição, é o gás carbônico, né, que é causado por quem? Nós, seres humanos, através do quê? Das fábricas, das queimadas, do desmatamento, não é verdade? Porque as árvores absorvem, né, o gás carbônico. Sem as árvores, eles vão ficar acumulando ali, ó, na atmosfera. Agora tem um detalhe legal, olha só. Existem também outros gases também que possuem uma grande influência também nesse aumento do efeito estufa. Por exemplo, um gás metano, que é produzido como? A maioria pelo pum, né, das vacas, dos bois. Aí tem até uma chargezinha aqui, ó, que aí o gás metano saindo ali da vaca ali, e aí as fábricas reclamando, né? E só nós é que levamos a fama. Não, só nós não, né? Colabora, aumenta, né? E tem outra charge que eu tinha visto também, umas vacas no pasto, assim, pastando, e aí elas naturalmente soltando flatulências, né? Para alguns chamado pum, e aí as vacas conversando aqui assim entre elas assim, tem problema não, qualquer coisa a gente bota a culpa nas fábricas. Mas tanto o gás carbônico das fábricas como o gás metano, né, ele gera, né, essa camada, intensifica essa camada de poluentes, né, que aumenta o efeito estufa aqui na Terra. E para combater o efeito estufa, o que a gente precisa fazer, né? Para diminuir os efeitos dos gases do efeito estufa, as nossas indústrias eles precisam fazer o quê? Ser modernizada, reduzir a emissão, né, dos gases poluentes. Aí está falando de fábrica, né? Beleza, professor, mas eu não trabalho numa fábrica, eu não tenho uma fábrica e eu não conheço um dono de uma fábrica para poder dar essa ideia para eles, né? O que eu posso fazer? Além dessas medidas aí, tem outras medidas mais conscientes, né, da nossa parte, que a gente pode colaborar para a diminuição dos gases do efeito estufa. Por exemplo, diminuindo a poluição das cidades, reduzindo a produção de lixo na nossa casa, contendo o desmatamento. Mas eu não desmato, professor. Quando você passa na rua, que você arranca um galho, está desmatando. Pouquinho, mas está desmatando. Aumentando o número de árvores. Apareceu uma campanha no seu bairro ali de plantar árvores, se joga, vai lá, participa, né? E dentro da nossa casa, o que a gente pode fazer? Economizar energia, né? Chegou no teu quarto, ligou a luz, saiu, apaga. Foi na cozinha, bebeu uma água, ligou a luz, saiu da cozinha, apaga. Tudo isso colabora, né, para a diminuição do efeito dos gases que aumentam o efeito estufa. Beleza? Você sabia que o efeito estufa é do bem? O problema é o seu excesso. Mas como assim, professor? Calma, calma. Vamos começar pelo começo. O que é efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural. Basicamente, é quando a radiação do Sol chega à superfície do nosso planeta e o efeito estufa trabalha para manter essa Terra aquecida. Quando acontece assim de forma natural, é o efeito estufa que permite boa parte da vida da Terra existir. Como isso acontece? Esse efeito do bem rola porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor natural, impedindo que
o calor se dissipe. Atenção, nem todo gás provoca efeito estufa. E os principais são dióxido de carbono e o metano, CO2 e CH4. Numa situação ideal, o CO2 não causaria maiores problemas, pois é absorvido por processos naturais como a fotossíntese e, por sua vez, não absorve o metano. Quem piora o efeito estufa são as próprias ações do homem, que ao aumentar a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, também desequilibra todo o processo, ainda mais quando trata-se de gás carbônico, o maior vilão do efeito estufa. As práticas mais danosas à atmosfera são desmatamento, queimada, depósitos de lixo e, principalmente, a queima de combustíveis fósseis. Ou seja, não adianta achar que não tem nada a ver com isso. Todos nós, de um jeito ou de outro, participamos desse efeito estufa do mal. Ok, vamos lá. Resumindo então, né? Essa foi a primeira parte, efeito estufa. Vamos entrar em aquecimento global. Mas efeito estufa, professor, vai cair na prova como efeito estufa? Eu quero saber se você entendeu, se você sabe o que é, né? E como é que ele funciona. Então, olha só, para resumir tudo isso aí que eu falei aí para trás aí, né? O que é o efeito estufa? Vamos lá. Efeito estufa é um fenômeno natural, vou frisar, hein? É um fenômeno natural que permite que o planeta se mantenha o quê? Numa temperatura adequada para a manutenção da vida, né? E como é que ele funciona, professor? O Sol ele envia, olha aqui no nosso desenho aqui, ó, o Sol ele envia radiação solar ao nosso planeta, parte da energia radiada volta para o espaço, né? E parte da energia é absorvida, o que mantém o nosso planeta o quê? Aquecido. Beleza? Esse aí é o resumo do que é o efeito estufa e como que ele funciona. Beleza? Anota, porque vai cair na prova. Agora vamos falar sobre o aquecimento global. O que é, quais são os efeitos que ele causa e como é que a gente pode reverter esse fenômeno. Reverter por quê? Porque o nosso planeta está quase assim, ó, pegando fogo. Está muito quente, mais do que ele deveria estar nessa altura do campeonato. Quando a gente fala de aquecimento global, aquecimento quer dizer o quê? Aumento de temperatura. E, infelizmente, é isso que vem acontecendo nos últimos anos, né? A temperatura do nosso planeta está aumentando. E isso começou lá na época da Revolução Industrial, quando começaram a inventar as indústrias, né? E a temperatura global, ela vem aumentando ano após ano. E isso vem alterando o quê? As condições climáticas do nosso planeta. Por isso que a gente vê esses frios doido aí, né? Grande, que a gente nunca tinha sentido. Aí quando chega no calor, vê um calor absurdo também que a gente nunca tinha sentido. Tudo isso é consequência do quê? Do aquecimento global. Aqui nos Estados Unidos, calorão aí no Brasil e também na Austrália. Por lá, o mês de janeiro foi o mais quente da história, com uma média de temperaturas acima dos 30 graus, ou seja, vários dias passaram de 40, uma cidade chegou a marcar 51 graus. Um verão de extremos, com incêndios devastadores no sul do país e enchentes no norte. 2018 já foi o terceiro ano mais quente na Austrália. 2019 pode ser ainda mais. Na Austrália, as temperaturas estão mais de 10 graus acima da média para essa época do ano. Os termômetros estão marcando 49 graus na cidade de Tarcoola, no norte do país. É tanto calor que os animais estão sendo refrescados com frutas congeladas. Na região sudoeste, o governo vai injetar oxigênio nos rios para evitar nova mortandade de peixes. O calorão afeta também as competições internacionais. Hoje, os tenistas do Aberto de Tênis da Austrália vão ganhar tempo extra de descanso entre os sets. Viram aí como o clima do nosso planeta está ficando cada vez mais desequilibrado? E esse fenômeno ele é associado principalmente às ações o quê? Antrópicas. Está lembrado o que é a ação antrópica? É aquela ação causada pelas práticas humanas, né? Quando fala ação antrópica, foi alguma coisa que o ser humano fez. E isso vem acontecendo, as ações antrópicas, o que o ser humano tem feito no nosso planeta, em vez de cuidar. E as atividades humanas, né, as ações antrópicas, elas estão ligadas diretamente aqui, à indústria, ao desmatamento,
ao uso dos transportes, né, que são os principais responsáveis pelos gases que intensifica a ação do efeito estufa, né, o gás carbônico, né? E se o efeito estufa aumenta, o nosso planeta sofre o quê? Gravíssimas consequências. Então a gente tem que cuidar. Tá ligado aí que eu estou falando do efeito estufa? A gente está na parte do aquecimento global, né? Mas o efeito estufa, ele gera o aquecimento global. E aí a gente pode apontar como uma das mais graves, né, consequência do aquecimento global, de cara, o que a gente pode observar? O degelo que vem acontecendo nas calotas polares. Olha aqui, essa imagem aqui. Consequência do aquecimento global. A mesma imagem tirada, foto tirada em 1932, né, do nosso lado esquerdo, e a mesma foto tirada em 2013, do lado direito. Olha aí o que o aquecimento global fez, logo de cara. Já rolou um degelo aí numa das calotas polares aí, ó, o gelo diminuindo. Se o gelo diminui, aumenta o quê? O nível do mar, que é perigosíssimo. E com isso, as áreas de várias espécies de animais nos polos, né, estão ficando cada vez menor, né? Antes, esses pinguins aí, ó, eles caminhavam ali onde está aquela água ali, era tudo gelo, eles conseguiam caminhar. Se você tiver oportunidade, tem filme, né, falando sobre os pinguins e tal, e aí aparece, né? Só que tudo congelado ainda. Só que isso aí vem caindo, e está ficando cada vez menor, o que leva o quê? A problemas ambientais de ordens ecológica, né? E além disso vem causando o elevado nível dos oceanos. Derreteu o gelo, aumentou a água, choveu, enchente, né? As praias vão diminuindo, né? Vai entrando no continente, vai aumentando ali, ó, o nível do mar, algumas ilhas vão sumindo. Outro efeito do aquecimento global é o aumento das temperaturas, né? Óbvio, aquecimento global, aumento de temperatura, né? E muitas espécies podem entrar em extinção por causa disso, né? Além da disponibilidade de água em várias partes do globo fica cada vez menor por causa das secas. Aquecimento global, a água está indo embora, vamos parar onde? E com o aquecimento global, né, os desequilíbrios climáticos estão provocando os fenômenos muito loucos, né, de muito frio, muito quente, né? Observa só. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais.
Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Beleza, então, vamos lá, mais um resumo. Resumi lá na frente, lá atrás, o efeito estufa, né? E agora eu vou falar assim, professor, e aquecimento global? Como é que vai vir na prova? Eu quero saber se você entendeu, se você conhece, sabe o que é e as suas consequências. Então, olha lá, anota aí. Aquecimento global, ele é causado pelo aumento da concentração de gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico, né? Então, assim, se o efeito estufa, né, ele é causado pela poluição, o aquecimento global ele é causado pelo aumento do efeito estufa, né? E o seu principal vilão é o gás carbônico. E qual é a relação entre o efeito estufa e o aquecimento global? Se você percebeu no que eu falei, um é consequência do outro, né? Então, assim, primeiro, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, certo? Que garante a temperatura adequada, né, para a vida aqui na Terra. Enquanto que o aquecimento global é um fenômeno climático que consiste o quê? No aumento das temperaturas do planeta, das águas do oceano, por causa do excesso do efeito estufa. Olha aqui essa imagem aqui, ó. Do lado esquerdo, o efeito estufa natural. O sol bate, volta, irradia, fica aqui só o essencial que a gente precisa para viver. Só que do outro lado está rolando o quê? Do outro lado está rolando um aquecimento global, porque o efeito estufa ele foi intensificado pelo ser humano, através da poluição, do desmatamento, das queimadas. E aí, grande parte do calor que a Terra retém aqui, ela não consegue voltar para a atmosfera. E aí gera o quê? Um aquecimento global. Então, o efeito estufa é um processo natural e o aquecimento global ele é consequência do aumento do efeito estufa por conta da ação antrópica do ser humano. Beleza? Tranquilo? Então, até aqui está tudo certinho. Nós pegamos aqui, ó, matamos aqui a nossa charada. Espera aí. Chegamos aqui ao final aqui da nossa revisão, certo? Essa foi a terceira parte da revisão para AP, né? Aí no final da semana, aí na sexta-feira, vocês vão ter prova. Então, se você juntar a parte 1, né, da videoaula, a parte 2, que foi feita em sala de aula, e essa parte 3 da nossa videoaula, você não tem como não tirar nota 10 na nossa P3. Beleza, galera? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham curtido mais essa videoaula e até a próxima!